Bom dia, paz do Senhor Jesus. Queridos, agora nós estávamos no momento de oração lá atrás, 6 da manhã, antes das 6 da manhã, nós temos um momento de oração, os pastores, obreiros, e nós ouvimos uma palavra profética, pastor Geraldo dando uma palavra profética, e eu creio que essa palavra se tornou real. E estava falando que nesse culto Deus vai derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Amém, queridos? E que é um momento muito precioso, né? Esse momento de adoração, de tudo que está acontecendo aqui, nós louvamos a Deus por isso e agradecemos a presença do Senhor nas nossas vidas. Queridos e amados irmãos, hoje queremos compartilhar uma palavra maravilhosa. Nós temos, nesses dias, nós temos falado muito acerca de pérolas preciosas. E hoje nós queremos continuar falando de algumas pérolas tão preciosas que Deus tem deixado para a sua igreja. E eu creio que são pérolas que são inegociáveis. Então eu quero compartilhar essa palavra. Deus colocou no meu coração para compartilhar essa palavra. E eu estou trazendo como tema para essa mensagem: conservando o legado familiar, espiritual e ministerial. Conservando o legado familiar, espiritual e ministerial. Eu creio, queridos, uma das coisas que nós temos ouvido, nós temos até um grito de guerra na nossa igreja: qual é o nome mais doce do universo? E é Jesus, o nome mais doce do universo. E a segunda frase desse grito de guerra é: qual é a segunda palavra mais importante para nós, que é a nossa família. Amém? Amém? Aleluia. Então, diga para o irmão que está ao seu lado: a minha família é o meu maior patrimônio. Glória a Deus. E eu vi o pastor Paulo estar falando sobre o nosso acampamento de casais, que é esse final de semana agora, sexta, sábado, domingo, vai ser uma grande bênção. E as vagas, como o nosso acampamento não tem espaço para tanta gente, para tanto a rede ou coisa assim, então nós estamos incentivando as pessoas que querem ir a conseguir uma barraca. Praia tem demais, viu, irmão? Nós temos, eu acho que uns 300 ou 400 metros de praia. Então, e a praia está bonita, está grande demais, vai ser uma grande bênção. Não fique de fora, aproveite que esse vai ser um momento muito precioso. Nossa liderança vai estar compartilhando, pastor Paulo, pastora Rebeca, e vai ser, com certeza, Deus vai fazer algo tremendo e sobrenatural nesse acampamento. Muito bem, queridos, conservando o legado familiar, espiritual e ministerial que Deus nos tem dado. Quantas coisas boas e maravilhosas que aconteceram com os nossos antepassados e que muitas vezes não tem acontecido conosco. Quando a gente começa a lembrar dos nossos antepassados e principalmente nossa liderança, coisas maravilhosas que aconteceram e em todos os aspectos, não somente na vida com Deus, vida de intimidade com Deus, mas até numa vida maravilhosa, exemplar, uma vida familiar, uma vida ministerial, uma vida espiritual, abençoada. E às vezes nós olhamos para nós, para a nossa família, olhamos para o nosso ministério e falamos: Deus, como eu gostaria que minha família fosse assim, que minha vida espiritual fosse assim, que meu ministério fosse assim. E por que muitas vezes não tem acontecido isso na minha vida, na minha família, no meu ministério? Então nós queremos compartilhar algumas coisas aqui muito preciosas. E eu quero que você leia comigo o que Paulo está escrevendo a Timóteo. Em 2 Timóteo, capítulo 1, Paulo fala algumas coisas, algumas pérolas tão preciosas aqui nesse texto. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 1 ao verso 7. Ele diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai,
e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti em minhas orações, de noite e de dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Por esta razão, te lembro que desperte o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Querido, olhando a vida desse jovem Timóteo, como vocês sabem, Timóteo era discípulo de Paulo, e Timóteo presenciou muitas coisas assim tão preciosas na vida do seu discipulador, do seu líder Paulo. Mas aqui quem está falando é Paulo. E o Paulo está falando do seu discípulo. E está falando de um jovem que estava vivendo uma experiência, que estava vivendo um legado deixado pela sua família. E ele menciona o nome da avó de Timóteo, e ele menciona o nome da mãe de Timóteo. E se tem uma das coisas tão preciosas que nós podemos deixar para a nossa geração, para os nossos filhos, para os nossos discípulos, para aqueles que estão olhando para nós como líderes, como os pais, é o legado de um homem, de uma mulher que marcou história aqui na terra, servindo ao Senhor de todo o seu coração. Olha o que ele diz para Timóteo: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com um coração, com uma consciência pura, porque sem cessar lembro de ti nas minhas orações. Lembro sim das suas lágrimas, mas eu lembro quanto você tem realmente me surpreendido com o seu estilo de vida, pela fé que você está vivendo, um estilo de vida, uma fé que você aprendeu com sua avó e com sua mãe. Eu não sei aonde estava o avô de Timóteo, mas aqui mostra, irmãos, que numa casa, alguém precisa ser coluna. Não é talvez pelo que o esposo não está aquele homem de oração como deve estar, que precisa estar e deve estar como sendo líder. Então a esposa tem que tomar essa iniciativa. É claro que a responsabilidade é do marido, é do pai, é do esposo, mas alguém, a Bíblia não relata o nome e não fala acerca do avô de Timóteo, mas menciona muito claro o nome da avó de Timóteo, da sua avó Lloyd e da sua mãe Eunice. Então, com certeza, você, Timóteo, é sucesso porque você tem um legado que seus pais deixaram para você. E nós queremos falar, querido, sobre essas pérolas, sobre esses legados que devemos conservar. São legados que são indispensáveis, que são inegociáveis na nossa vida como cristão, na nossa vida familiar. Primeiro legado que devemos conservar, primeira pedra preciosa, chama-se conservando o legado do TSD. Quem já ouviu falar dessa frase, dessa sigla? TSD. Tempo sozinho com Deus. E lembro que na minha vida cristã, eu já tinha assim um exemplo, na minha vida muito grande por parte dos meus pais. Meu pai é um homem assim, eu creio, muito consagrado, muito temente a Deus, mas um homem também de muita oração. E uma vez eu falei aqui que por muitas vezes, incontáveis, todas as vezes que eu saía, como no interior, o banheiro não era dentro da casa, mas era no fundo do quintal. Então, quantas vezes saía para ir no banheiro de madrugada, e lá na cozinha da nossa casa estava o meu pai com uma lamparina acesa, e assim lá na cabeceira da mesa, e a Bíblia, e lendo a Bíblia, e muitas vezes orando, de madrugada.
De madrugada. Então, aquilo marcou muito a minha vida. Então, conservando o legado do tempo sozinho com Deus. Tempo sozinho com Deus. Naquela época eu não sabia que era isso, o TSD, o tempo sozinho com Deus. Hoje eu entendo. Mas nossa liderança também foram pessoas que marcaram a nossa vida, de homens e mulheres que separaram tempo com Deus. Tempo com Deus. No livro de Salmo, capítulo 25, verso 14, diz assim: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, a quais Ele dará a conhecer a sua aliança. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, é para aqueles que buscam, é para aqueles que separam tempo sozinho com Ele. Tempo sozinho com Ele. É difícil a gente conversar com Deus de uma maneira muito aberta, de uma maneira muito legal, muito real, até sentir o Senhor bem perto de nós. Às vezes, quando estamos aqui, nós sentimos a presença de Deus. Mas sabe, tem momento que Deus quer falar segredinho para você. Você sabia que não é em todo lugar que Deus fala segredo? No livro de Salmo 113, o verso 7, como eu já falei aqui algumas vezes, é o versículo que mais eu gosto. Salmo 103, verso 7, porque Davi diz assim: mostrou os seus feitos aos filhos de Israel. Deus mostrou os seus feitos aos filhos de Israel, mas a Moisés ele mostrou o seu caminho. Deus quer mostrar o seu caminho para todas as pessoas. Que caminho é esse? É o segredo, é a fórmula. As pessoas, ele mostrou seus feitos. O povo de Israel viram o mar se abrir, eles viram a peste de rã, eles viram a peste de mosca lá no Egito, eles viram o rio se transformar em sangue, eles viram muita coisa acontecer, viram todas essas coisas, mas só Moisés sabia a fórmula de como isso acontecer. Eles viram o mar se abrir, mas a fórmula de como o mar ia se abrir, eles não sabiam. Por quê? Porque Deus mostrou seus feitos aos filhos de Israel. Porque os filhos, eles não queriam ter intimidade com o pai. No meio daquela multidão, teve um filho que teve a coragem de subir o monte para ter intimidade com Deus. Mesmo meio temeroso. E quando ele chega lá no monte, que ele vê aquela sarça pegando fogo, mas não se consome, ele não sabe o que está acontecendo, mas ele sabia que era algo celestial, que era algo maravilhoso. Então ali começa a intimidade com Deus. Então todos nós, querido, precisamos desse tempo a sós. O pastor Eibe uma vez contou que o lugar que ele tirava o tempo a sós com Deus, era lá dentro de uma despensa, escondido. O pastor Lucas tirava muitas vezes lá dentro do banheiro. Então, irmãos, seja o lugar que for, não tem um lugar específico, mas tem que ter um lugar. Tem que ter um lugar. Então, esse legado é da nossa liderança que nós temos aprendido. Nossos líderes nos deixaram como exemplo. E nós fomos ensinados sobre o valor incomparável, o valor inegociável, como o tempo sozinho com Deus. E como é que está esse tempo sozinho com Deus na nossa vida? Uma pergunta para mim e para você. Você tem tirado o seu tempo sozinho com Deus? Imagine toda a igreja. Vamos colocar a Igreja da Paz. Imagine que cada membro da Igreja da Paz tire seu tempo sozinho de qualidade. Não é aquele tempo religioso, cumprindo tabela, mas aquele tempo porque precisa da presença de Deus. A minha esposa, eu estava em Fortaleza algumas semanas atrás, um mês atrás mais ou menos, e eu vi minha esposa, ficou lá para fazer alguns exames, e ela me falou algo assim muito, muito precioso. Ela estava na casa do pastor Canté, e ela disse assim: amor, eu vi algo assim muito interessante lá. Ela disse que por várias vezes, eles acordavam mais cedo, e quando estavam lá na mesa, disse que um dia a filha do Canté, aquela garotinha, a Rebequinha, ela saiu do quarto, ela chegou lá,
ela chegou lá perto da mesa e falou assim: mãe, eu já tirei o meu tempo de oração. Todo dia de manhã ela ora. E depois que ela termina de orar, ela tem uma Bíblia na linguagem de criança. E ela, todo dia de manhã, ela tem um tempo de oração. Esse é o maior legado que nossa liderança, que nossos patriarcas deixaram para nós. E é o maior legado que um cristão pode ter, é de ter o seu tempo com Deus. Irmão, não estou falando de ter tempo com a esposa, com o esposo, com o noivo, com a noiva, ter tempo com os seus afazeres. Eu estou falando de ter tempo com o Criador do universo. Não estou falando de tempo com uma pessoa neste mundo, uma pessoa famosa. Eu estou falando com aquele que a sua fama se estende de geração em geração. Daquele que é o único, verdadeiro e poderoso. Daquele que salvou a nossa vida. Estou falando de um tempo sozinho com Deus. Você lembra do tempo sozinho de Adão com Deus? Que Deus, todo dia na viração do dia para falar com Adão, e conversar, e bater papo, e se relacionar. Deus é um Deus que se relaciona. É um Deus que conversa, é um Deus que fala. Ele não é um Deus mudo, Ele não é um Deus surdo, Ele não é um Deus cego, e nem a sua mão está encolhida. É um Deus que se relaciona, que se move, que conversa. É um Deus que sente. É um Deus que sente. Então, todo dia, na viração do dia, Deus vinha daquele tempo marcado, e tinha o local marcado. Era no jardim. Todo dia ele vinha. E ali, naquele tempo, ele batia um papo legal. Os dois conversavam, pai e filho, criador e criatura. Parece que é difícil para a gente entender isso hoje. Parece que porque Deus é espiritual, parece que Ele não conversa. Por isso que nós só falamos e não deixamos Ele falar. Mas Deus é o que mais conversa. Nós temos milhares de promessas na Bíblia. E uma das promessas que Ele diz assim: olha, chegai-vos a mim e eu chegarei a vós outros. Outra promessa que Ele diz: buscai ao Senhor enquanto há tempo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Outra promessa, Ele quer se revelar, porquanto o Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aquele, cujo coração é totalmente dele, cujo tem tempo para ele. Foi o que Jesus disse para Marta: Marta, Marta, porque andas inquietas? Maria escolheu, Maria buscou, Maria separou a melhor parte, e essa não lhe será tirada. Irmãos, Deus se importa em tudo aquilo que você faz, pode acreditar nisso. Deus se importa enquanto você planeja para a sua empresa, para o seu emprego, para a sua venda do dia a dia. Deus se importa com você nos mínimos detalhes, e Ele quer te abençoar nos mínimos detalhes. Mas tem uma das coisas que Deus mais se importa, é o que Maria se importou, é de estar na presença dEle. Quando Ele disse: Maria escolheu a boa parte, ela escolheu a melhor parte. É de conversar comigo, e essa não lhe será tirada. Qual tem sido a boa parte na minha e na sua vida? Qual tem sido essa boa parte? Será que Deus pode dizer para mim e para você: você escolheu a boa parte, e isso não vai ser tirado de você? Por causa da inflação, ou dos juros que estamos vivendo na nossa nação, pode até ser tirado o dinheiro de você, mas não vão tirar a intimidade sua com Deus. Pode até tirar alguma coisa que é perecível, mas nunca vão tirar aquilo que é eterno, aquilo que não é perecível, que é a presença do Senhor. Será que temos tido esse tempo com Deus? Será que você escolheu boa parte, e Deus pode dizer para mim e para você: isso não será tirado? Ou será que Ele está dizendo: por que andas inquietos? Davi, num dos salmos, Davi repete várias vezes, dizendo assim, ele falou assim: por que te perturba dentro em mim, minha alma? Por que está aflita?
Espera, descansa no Senhor. Não vai adiantar nada querer fazer alguma coisa se o Senhor não estiver no controle, se o Senhor não estiver na frente. Por mais bom que seja, por mais inteligente, por mais sábio, por ser até um cientista, saber de todas as coisas, não vai adiantar nada. Não podemos acrescentar nem sequer 1 minuto, 1 segundo da nossa vida a mais. É só Ele. Então a melhor parte que podemos dar é tempo sozinho com Ele. É um tempo sozinho. É um tempo sozinho. Aquele tempo de não ser interrompido. De não ser interrompido. Não, esse tempo eu estou com aquele que é mais importante do que minha esposa, do que meus filhos, do que meus pais, do que minha liderança, do que meus liderados. É o meu tempo com meu Deus. Por isso que a Bíblia diz que Ele deve ter a primazia em nossa vida. Faça qualquer coisa, mas não deixe o Senhor ficar só no jardim. Ele não ficar só no jardim esperando por você. Tem espaço na sua agenda para Ele. Às vezes nós lotamos a nossa agenda com muitos compromissos. Amanhã eu tenho que fazer isso, tenho que acordar, fazer isso. Enchemos a nossa agenda de coisas perecíveis. Será que tem um espaçozinho ali na nossa agenda do dia a dia? Não, eu vou separar esse tempo aqui, eu já tirei esse tempo para para fazer uma visita, para discipulado, para aconselhamento, preparar a palavra, para investir no meu trabalho, isso, aquilo, outro. Mas será que na nossa agenda existe um espaço para Ele? Falar, Senhor, aqui na minha agenda está aqui. Como diz aquele cantor, de madrugada eu te buscarei. Não dá para ter durante o dia, acorde mais cedo, 4 da manhã, 5 da manhã. Mas tire, o seu dia será de melhor proveito. Você nunca vai sentir tanto prazer, tanta alegria, tanta virtude, tanta disposição, do que se primeiramente você tirar um tempo de qualidade com Ele. Ele é quem nos motiva. Ele é quem nos alegra. Enquanto você tira tempo com Ele, Ele já vai na frente preparando o caminho. E já vai na frente preparando para você. E quando você chegar, as coisas serão resolvidas. Porque primeiramente você buscou, em primeiro lugar, o seu reino, a sua vontade, o seu desejo, o seu governo. E aí todas as outras coisas, diz a Bíblia, que vai ser acrescentada. Querido, o inimigo vai tentar de tudo para querer te tirar desse tempo com Deus. Ele fez isso com Adão. É o objetivo dele. Ele quer tirar você, a mim, da presença de Deus. Mas não deixe aquele banquinho no jardim ficar só naquele momento que deve estar ocupado com você e Deus no seu lado. Dizendo, eu estou aqui para falar com o Senhor. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso mais da Tua presença. Eu não consigo andar, eu não sou nada sem o Senhor. Esse, querido, é o maior legado. Essa é a maior pérola e a mais preciosa. Esse tempo sozinho com Deus. Sua vida, sua família, seu ministério, sua vida financeira não será a mesma. Eu creio, queridos, que Deus, em tudo que você colocar a mão, Deus vai abençoar. Assim como Ele foi com José. Segunda pérola preciosa que nós vemos aqui é conservando o legado familiar cristão. Salmo 128, ele diz que bem-aventurado é todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Da tua mão comerás, feliz será e tudo te irá bem. A tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera e teus filhos como o rebento da oliveira ao redor da tua mesa. E diz o verso 4, eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. O homem que tira tempo com o Senhor. Ele vai abençoar o que esse homem fizer, a esposa será frutífera, os filhos serão como o rebento, como o broto da oliveira. Seu filho será
terá de você um legado maravilhoso. Paulo encoraja Timóteo dizendo que ele dava graças a Deus a quem desde os seus antepassados servia com consciência pura. Não tem alegria maior do que esta, de ver nossos filhos andarem na verdade. A alegria de estar junto em famílias, no culto de celebração. Davi disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmão, tem alegria melhor do que essa, de uma família estar no culto, junto, servindo ao Senhor? Será que uma família, um pai, uma mãe consegue, ou um filho consegue ter uma alegria plena quando ele está no culto, mas ele não sabe aonde seu filho está, aonde ele passou a noite? Mas há uma alegria profunda, quando toda a família, como disse Josué, eu e minha casa, serviremos ao Senhor. Há uma alegria profunda quando a gente vê toda a família. E nós temos, esse legado se estendeu da nossa geração, dos nossos liderados. E o que a gente vê muito aqui na nossa igreja. E se toda a sua família não está congregando, eu profetizo sobre a sua casa, que você vai ver nesses últimos dias, toda a sua família servindo ao Senhor, toda a sua casa, junto com você, celebrando, exaltando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Olha o coração desse paizão aqui. Aleluia. Olha o que Josué disse, eu e a minha casa, eu e a minha esposa e meus filhos, nós vamos servir ao Senhor. Olha a importância que este homem dá para ver sua família servindo ao Senhor juntamente com ele. É desafio, irmãos. É desafio. Eu louvo muito a Deus, assim pelo que Deus fez na vida dos meus pais, de ensinar os seus filhos no caminho do Senhor. E minha família é uma família muito grande. Nós somos 14 irmãos. Eu nem sei quantos são agora os netos e até bisnetos do meu pai. Mas é uma família muito grande. Aliás, 15 irmãos. Aliás, 14, 15 comigo. Nós somos 15 filhos. Dos 15, todos servem ao Senhor. 100%. E dos meus irmãos, tem alguns, tem um que é pastor lá na Ilha do Bom Vento, que é o Josias. Meu pai congrega lá, ele é o pastor. O meu irmão Joel dá supervisão em algumas igrejas. E uma irmã minha é casada com um obreiro que é o pastor lá no Aninduba. E assim, em vários lugares estão servindo assim. Outro cunhado meu é pastor lá no Carariacá, outra comunidade. Como é lindo ver uma família servindo ao Senhor. Quando chegar no céu, Deus não vai perguntar para o meu pai o que tu fez do dinheiro, da riqueza que eu te dei, dos bens que eu te dei. Até porque o maior patrimônio que meu pai tem é uma vida de santidade ao Senhor e à família. Mas é um homem muito abençoado, muito feliz. Mas quando chegar no céu, às vezes eu fico pensando assim, o coração do meu pai. Agora, eles têm sofrido muito com essa ida para São Paulo. Mas eu estava outro dia lá, no mês de julho, ministrando lá no Aninduba, na igreja desse cunhado meu que pastoreia lá. E eles fizeram uma surpresa para mim, meu pai e meus irmãos. Eles prepararam uma surpresa para mim. E me chamaram lá na frente, depois que eu ministrei, me chamaram na frente, sentei numa cadeira e trouxeram uma bacia com água, e meu pai e minha mãe vieram lavar os meus pés. Eu já sou chorão mesmo, mas naquele dia E aí, ele lavando meus pés e orando, abraçado, seguro assim nas minhas pernas, e ele dizia assim, Senhor, há muitos anos atrás, eu tirei o meu filho da minha aljava, e eu lancei para a bacia amazônica, para servir ao Senhor. E mais uma vez eu estou reafirmando o que eu fiz. Eu estou tirando meu filho de novo da aljava e lançando para a região sul. Usa em tuas mãos. Há uma alegria maior do que essa. Então, conservando o legado familiar. Conservando esse legado. Não perca, acredite, tome posse. Pastor, mas meus antepassados não serviam ao Senhor. Mas hoje você serve ao Senhor. E Deus vai te usar para abençoar a sua geração.
No livro de Salmo 23, Davi diz: certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor. Filhos, você tem alegria em estar na casa do Senhor, cultuando o nome do Senhor juntamente com seus pais. Você tem prazer de estar na casa do Senhor, celebrando, se derramando na presença, dizendo: é bom estar na tua casa, é bom estar na tua presença, é bom estar em família. Não há alegria maior. Isto não quer dizer que vamos morar na igreja, mas quando estamos nesse lugar, é um ambiente deve ser um ambiente de muito prazer, de muita alegria, tanto na família biológica, como na família espiritual. Conserve o culto doméstico, o qual nós chamamos de, conserve o culto em família, o qual nós chamamos de culto doméstico. Isso hoje está extinto. São poucas famílias que conservam. Pastor, o que é culto doméstico? É aquele tempo que você tem com a sua família. Se for, não tem filho, só com a sua esposa, mas se tem filho, com seus filhos em casa, no qual também você adora o Senhor, você louva o Senhor, você compartilha a Bíblia, pede para alguém da família explicar o que entendeu após a leitura. Cria um momento gostoso da família. Deus está ali, é a pequena igreja na presença de Deus, mas em certo sentido é a maior igreja, porque está em família. Isso é maravilhoso. Deus quer resgatar, querido, dessa essência. Deus quer resgatar esse legado. Quando o povo de Israel saiu de Canaã, de Israel, e foi para o Egito, eles foram em família, eles sabiam o que era família, eles serviam um Deus que zela pela família. Mas depois que eles ficaram tantos anos no Egito, servindo como escravo, e ali eles perderam a essência, perderam ali a identidade do que é família. Imagina um pai o dia todinho pisando barro para fazer ali os tijolos para as pirâmides de Faraó. E depois de um dia árduo de trabalho, o sol calcante, debaixo de chicotadas, você acha que aquele pai, você acha que aquele filho ainda tinha prazer ao chegar em casa, ir para algum lugar, ter um tempo com a família? Não, porque ele sabia que o dia de amanhã seria mais duro ainda. Então Satanás tentou destruir essa essência, tentou destruir esse legado. Mas uma coisa aconteceu: no dia em que Israel saiu do Egito, numa noite antes, Deus disse assim: hoje eu quero fazer algo. Moisés, eu quero mostrar algo para o povo de Israel. Hoje eles vão sair. A primeira coisa que eu quero fazer aqui no Egito, na vida dos hebreus, eu quero restaurar o relacionamento familiar. E sabe como aconteceu? Ele disse assim: eu quero que cada família coma um cordeiro junto. Eu quero que eles comam um cordeiro juntos. Pegue um cordeiro, coma ele assado, não quebra osso nenhum. Coma ele assado. Se a família for grande, chama mais uma família. Mas tem que comer em família, porque hoje eu quero restaurar o laço familiar. Eu quero restaurar o legado familiar do meu povo de Israel. E eles fizeram sim. E quando eles saíram daí, eles saíram também, eles entraram como família. Foram espedaçar a família no período que eles ficaram no Egito. Mas quando eles saíram em família. Então isso é muito precioso, querido. Muitos têm caído no erro em dizer: estamos vivendo num mundo moderno e tudo está mudando. É verdade, mas não esqueça que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Tudo pode mudar, mas Deus e seus princípios serão para sempre. Então cuide para você não ser enganado pelo mundo moderno. Não, pastor, hoje cada um por si. Hoje as coisas são assim. Hoje sabe o que acontece? Hoje hoje não se toma mais bênção. Hoje o filho não se toma mais bênção do pai. Hoje não procura dizendo: pai, bênção pai. E o pai, Deus te abençoe. Hoje as coisas são modernas. Muitas vezes é de dentro do quarto que passa ali uma mensagem pelo celular: já vou dormir, bênção pai. Deus quer resgatar isso. Nosso Deus é o mesmo ontem, hoje, e Ele será para sempre. Ele é um Deus de família. Ele é Deus de família. E Ele tem a família dele, o Pai, o Filho e o Espírito. E hoje, milhões e milhões que estão aqui na terra. E outros milhões que já estão lá no céu com Ele. Ele é um Deus de família. Por isso, zele, cuide pela sua família.
A terceira pérola preciosa que nós podemos conservar, irmãos, é o legado, conservando o legado conjugal. Conjugal. Legado da fidelidade, da fidelidade no casamento, sendo marido de uma só mulher. E isso que agrada a Deus. Todos nós líderes, todos os nossos líderes, eles foram, são e serão, pela graça de Deus, marido de uma só mulher. Isso é legado. Isso é legado. A coisa mais triste é quando um liderado tem um legado errado do seu líder, que se separou da esposa, que deixou a esposa. Mas nossa liderança tem mantido esse legado, e esse legado é de Deus, e nós temos essa bênção, e vai se estender sobre nossa geração. Então vamos conservar, vamos manter esse legado. Homens e mulheres que marcaram história com exemplo de vida conjugal. Vamos juntos levantarmos para resgatarmos o que muitas famílias perderam. Mas apesar de algumas famílias estarem vivendo em frieza espiritual, frieza familiar e ministerial, eu creio que Deus vai fazer algo sobrenatural, que Deus está trazendo um grande avivamento, um grande renovo sobre essas famílias. E elas vão dizer: eu tomo posse desse legado, e esse legado está sobre a minha casa. Eu e minha família, nós vamos servir ao Senhor de todo o nosso coração. Não vai ter espaço na nossa casa para separação. Não vai ter espaço na nossa casa para traição. Porque nós vamos servir ao Senhor de todo o coração. Vamos ser fiel um ao outro. Até que a morte separe. Mas se você for mais ousado, aplique a fé. Até que Jesus volte e seja arrebatado com a sua esposa, com o seu esposo. Conservando esse legado. É um legado precioso. Nós temos visto muitas tragédias. A igreja brasileira tem passado assim por momentos críticos. Infelizmente, é com muita tristeza e até vergonha que a gente, como pastor, menciona isso. Porque muitas pessoas estão olhando para pastores e querendo encontrar naquele pastor um legado que vai ajudar o seu casamento. E nós temos que orar por todos os pastores, por todas as lideranças, porque não são perfeitos. Mas nós vamos crer no nome de Jesus que Deus está levantando uma geração de líderes, de homens, de casais, que são, em primeiro lugar, compromissados com o senhorio de Cristo Jesus. E, em segundo, compromissado com seu cônjuge. Tem aliança com seu cônjuge. Mais uma vez, queridos, não perca esse acampamento. E não vá para esse acampamento, mais um acampamento. Mas vá com uma decisão: esse vai ser o acampamento da minha vida. Eu vou com o coração aberto, porque Deus vai falar através da minha liderança. E a última pérola, conservando o legado ministerial, legado do discipulado profundo. Não rejeite o ensinamento da palavra de Deus, que nos manda fazer isso com a nossa geração, com nossos discípulos, com nossos filhos. Isso é importante para nós. Paulo disse a Timóteo: o que de minha parte ouviste e viste. Esse é o legado discipulado. O que você ouviu de mim, e você viu de mim, e é bom para você, isso mesmo. Pratica, transmite, leve em frente. Esse é o legado que eu estou deixando para você, como meu herdeiro espiritual, como meu filho na fé e meu filho biológico. Esse é o legado que eu quero deixar para você. Se hoje, irmãos, nós somos o que somos, graças a Deus, pelo legado que os nossos líderes deixaram, como um exemplo de seguidores de Jesus, com exemplo de homens e mulheres que marcaram história. Eles poderiam ter uma vida bem diferente, bem diferente. Talvez nem tenham vindo aqui para o Brasil. E até aqueles que são aqui do Brasil, talvez nem tenham saído do seu trabalho, como no caso do pastor Geraldo. Mas renunciaram o que talvez financeiramente seria bom para eles. Para quê? Para servir a Deus de todo o coração.
Isso faz toda a diferença. Essa herança ministerial que vem se estendendo de geração a geração. E é a coisa mais linda que se pode ver. É esse passar, quando vemos um filho dando continuidade no ministério dos seus pais. Não tem riqueza, não tem alegria maior, não tem preço que pague ver a nossa geração fazendo aquilo que nós estamos fazendo. Nós já estamos do meio-dia para a tarde, mas nós temos uma geração de crianças, uma geração de adolescentes, de jovens que vão marcar história. E a minha oração é que nós, como os pais, como pastores, possamos influenciar esses nossos filhos biológicos e espirituais de tal forma que quando nós formos para o Senhor, eles possam fazer melhor do que nós e muito mais do que nós. Muito mais do que nós. Essa deve ser a nossa oração. Líderes de sucesso que fizeram seus sucessores, Melvin e Uber, Lucas, pastora Catarina, e outros que já estão com o Senhor, que fizeram sucessores de verdade, que investiram nos seus filhos e foram sustentar. Você que está aqui, você que é líder, você que é uma região, você que é um distrito, você que é uma área, você que é um setor, você que é um líder de célula e que seu filho já está esperando o momento para se tornar também um líder de célula. Parabéns por você amar essa obra. Parabéns por você almejar, porque aquele que almeja episcopado, excelente obra almeja. Aquele que deseja estar na obra do Senhor. É um legado precioso. É um legado maravilhoso. Qual é o legado que nós estamos deixando para os nossos filhos? Qual será a história que eles irão contar a meu e a seu respeito? Eu creio que Timóteo contou muitas histórias do seu discipulador, apóstolo Paulo. Os levitas podem subir, do apóstolo Paulo. Eu creio que ele contou muitas histórias. Olha, Paulo foi assim. Assim como nós contamos do pastor Melvin, do pastor Lucas. Olha, que homem, vida de integridade, tempo com Deus, vida familiar, vida conjugal, vida ministerial. Salmo 145, verso 4, diz assim: uma geração contará as tuas obras a outra geração, e anunciará os teus atos poderosos. Fala-se do poder dos teus feitos tremendos, e eu contarei a tua grandeza. Uma geração vai contar a outra geração. Vamos ficar em pé, querido.